Olá a todos! Nessa videoaula vamos falar sobre o teste da segunda derivada. Então, o teste da segunda derivada ele vai servir para calcular valores máximos e mínimos. Então, a ideia é a seguinte: vamos supor que eu tenho uma função aqui. Vamos supor que para esse ponto aqui C1, a derivada aqui seja zero, ou seja, a reta tangente aqui nesse ponto aqui vai ser zero. F' de C1 aqui vai ser igual a zero. E aí a gente observa que nas proximidades de C1, a concavidade aqui é voltada para cima. Ou seja, a derivada segunda para qualquer x aqui nas proximidades de C1 vai ser maior que zero. Então, no caso aqui do C1, nós vamos ter a derivada maior que zero. Vamos agora para um outro ponto, que é o ponto C2. Aqui vamos supor que eu tenho um ponto C2. E aqui nesse ponto C2, ele é um ponto crítico, em que a derivada aqui também vai ser igual a zero. Então, f' de C2 aqui vai ser zero. E a gente observa que nas proximidades C2, a concavidade aqui ela é voltada para baixo. Então, a derivada segunda para qualquer x nessas proximidades de C2, ela vai ser menor que zero. Ou seja, f de C2 aqui vai ser menor que zero. Nesse primeiro caso aqui nós observamos que nós temos um ponto de mínimo aqui em C1, e nesse segundo caso aqui nós temos um ponto de máximo em C2. Assim, f' de C1 igual a zero e f duas linhas de C1 maior que zero implica aqui que o C1 ele vai ser um ponto de mínimo local. E nesse outro caso, se f' de C2 for igual a zero e f duas linhas de C2 for menor que zero, implica aqui que esse C2 aqui ele vai ser um ponto de máximo. Então, C2 aqui vai ser ponto de máximo. A esse teste de verificação de ponto de mínimo e de ponto de máximo a gente chama de teste da segunda derivada. Então, o teste da segunda derivada diz o seguinte: seja f duas linhas uma função contínua nas proximidades de C, se f' de C for igual a zero e f duas linhas de C for maior que zero, ou seja, no caso aqui quando f duas linhas de C é maior que zero, a concavidade é para cima e a gente vai ter o C aqui como sendo um ponto de mínimo local. E se f' de C for igual a zero e f duas linhas de C for menor que zero, ou seja, aqui a concavidade ela é voltada para baixo, porque a derivada segunda é menor que zero. Então, esse ponto C ele vai ser um ponto de máximo local. Vamos resolver um exemplo aplicando esse teste da segunda derivada. Então, aqui diz o seguinte no exemplo: determine os extremos locais da função f de x que é igual a 4x à quarta menos 4x ao quadrado. Então, primeiramente, vamos calcular a derivada primeira, que é f' de x, que vai ser igual, aí aqui 4 vezes 4 vai dar 16, 16x ao cubo, menos 2 vezes 4 vai dar 8, 8x. Então, essa daqui é a derivada primeira. Vamos encontrar aqui os pontos críticos onde a derivada aqui é igual a zero. Vamos igualar a zero. Então, fica uma equação do terceiro grau. Aqui a gente pode colocar o 8x, ele é comum, pode colocar ele em evidência aqui. Então, dentro do parênteses vai ficar aqui 16x ao cubo dividido por 8x, vai dar 16 por 2, vai dar 2. X ao cubo por x vai dar x quadrado. E aqui 8x dividido por 8x dá 1, então aqui vai ficar menos 1 igual a zero aqui. Aí nós vamos ter um produto em que esses fatores aqui, um desses fatores tem que ser igual a zero. Então, ou 8x é igual a zero, implica que no caso o x aí vai ficar 0 dividido por 8, que é zero, ou
esse outro fator aqui, 2x² menos 1 é igual a zero. Vamos resolver essa equação incompleta do segundo grau. Então vai ficar 2x² igual a 1, x² é igual a 1 sobre 2, e daí nós tiramos a raiz, vai ficar mais ou menos raiz de 1 sobre 2, que é igual a mais ou menos, aqui raiz de 1 é 1, e aqui sobre raiz de 2. Vamos racionalizar aqui, então vai ficar, vamos multiplicar por raiz de 2 e raiz de 2 aqui. Então nós vamos ter que o x aqui ele vai ser mais ou menos raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 aqui dá 2. Então vai ficar x igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2, que é aproximadamente aqui 0,7. Assim fica mais ou menos 0,7. Então, esses são os pontos críticos, né, onde a derivada vai ser zero. Então, nós vamos ter x igual a zero e x igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Esses são os números críticos. Vamos fazer os testes aqui, mas para fazer os testes da segunda derivada, a gente precisa calcular a segunda derivada. Então, f de duas linhas de x vai ser igual. Então, aqui, fazendo a segunda derivada, vai ficar 3 vezes 16, vai dar 48, x² menos 8. Então, a segunda derivada aqui é 48, x² menos 8. E aí, vamos fazer o teste para cada um desses valores aqui, x igual a zero. Então, vamos colocar aqui o teste para x igual a zero. Então, vamos calcular a derivada segunda de zero. Então, vai ficar 48 vezes 0² menos 8, que vai dar 0. Então, o resultado vai ser menos 8. Menos 8 é menor que 0. Isso significa que nas proximidades do zero aqui, a concavidade, ela é, como uma derivada segunda negativa, a concavidade aqui é para baixo. Logo, o x igual a zero aqui, ele vai ser um ponto de massa. Então, vamos calcular as coordenadas desse ponto de máximo. Então, para x igual a zero, nós vamos ter que f de zero, aí aqui nós temos que ver aqui a nossa função é 4x² menos 4x². Então, vai ficar 4 vezes 0² menos 4 vezes 0². Isso tudo aqui fazendo a conta dá zero. Então, nós vamos ter o nosso ponto de máxima local com coordenadas 0, 0 aqui. Vamos fazer o teste agora para x igual a mais raiz de 2 sobre 2. Aí depois nós fazemos para x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Então, teste aqui para x igual a raiz de 2 sobre 2. Então, vamos calcular aqui o valor da segunda derivada para a raiz de 2 sobre 2. Então, aqui substituindo na expressão da segunda derivada, nós vamos ter 48 vezes raiz de 2 sobre 2 ao quadrado menos 8. Fazendo aqui a conta com uma calculadora, então até mesmo manualmente, aqui vai ficar 2 ao quadrado vai dar 4, aqui raiz de 2 ao quadrado dá 2, então 48 dividido por 4 dá 12, então vai ficar 12 vezes 2 vai dar 24, 24 menos 8 vai dar 16, então 16 é maior que zero. Aí aqui a concavidade então vai ser voltada para cima, e aí a gente vai ter um ponto de mínimo. Então, vamos calcular aqui a imagem do x igual a raiz de 2 sobre 2 para obter as coordenadas desse ponto de mínimo. Então, vamos ter x raiz de 2 sobre 2 e vamos calcular aqui a imagem, a f de raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar
4 vezes raiz de 2 sobre 2 a quarta, menos 2 vezes 4, aliás, vezes raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Aí então, fazendo as contas aqui, nós vamos obter menos 1. Então, nosso ponto de mínimo local, ele vai ter coordenadas raiz de 2 sobre 2 menos 1. Vamos agora fazer o teste para x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Então aqui vamos calcular o valor dele na segunda derivada, então vai ficar f, duas linhas de raiz de 2 sobre 2. Vamos substituir na expressão da segunda derivada aqui, que é 48 vezes x ao quadrado menos 8, ou seja, vai ficar 48 vezes raiz de 2 sobre 2 ao quadrado menos 8. Aqui é menos raiz de 2 sobre 2. Fazendo as contas aqui, nós vamos obter o mesmo resultado, que é 16. E 16 é maior que zero. E como a segunda derivada aqui ela é positiva, então a concavidade aqui ela é voltada para cima, nós vamos ter um ponto de mínimo. Então vamos calcular as coordenadas desse ponto de mínimo. Nós vamos ter x igual a menos raiz de 2 sobre 2. E nós vamos calcular o y, ou seja, a imagem de menos raiz de 2 sobre 2. Então, jogando na expressão da função, vai ficar 4 vezes menos raiz de 2 sobre 2 a quarta, menos 4 vezes menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Fazendo as contas aqui, vai dar o mesmo resultado, né? Porque aqui os expoentes são pares. Então, o resultado vai ser menos 1. E nós vamos ter outro ponto de mínima aqui, local, com coordenadas aqui, menos raiz de 2 sobre 2 e menos 1. Então, concluindo o exemplo, nós vamos ter aqui um ponto de máximo local, que vai ser o 0, 0. E aqui nós vamos ter dois pontos de mínimo local, que é o ponto com coordenada raiz de 2 sobre 2 menos 1, e outro ponto de mínimo local com coordenadas menos raiz de 2 sobre 2 menos 1. Devemos observar que o teste da segunda derivada ele só menciona aqui nos casos em que a segunda derivada no ponto C é maior que zero e menor que zero. Nada se pode concluir a respeito da segunda derivada no ponto C ser igual a zero. Então, quando a segunda derivada no ponto C for igual a zero, nós não vamos ter nenhuma dessas conclusões aqui. E vamos falar sobre isso na próxima videoaula. Então, até lá e obrigado.